Oi, oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso segundo vídeo, continuando a nossa conversa do vídeo anterior. Hoje a gente vai conversar sobre como que nós escolhemos essa profissão belíssima que nós fazemos, que é a medicina. E como é que começou, Chu? Então, a maioria das pessoas pergunta pra gente quando fala que nós somos irmãs e as duas fizeram medicina, pergunta pra gente se os nossos pais são médicos, né? E não foi, não são, né? Não foi por esse motivo, não foi por influência de alguém da nossa família. Na verdade, no meu caso, foi por influência de alguém da minha família, né? Mas quem sempre... Conta você, né? Como você começou a querer medicina? Nossa Senhora, essa história é engraçada. Eu não sei quando é que quando deu um clique que eu gostaria de fazer medicina, porque eu lembro quando eu tinha 5 anos, fica parecendo uma história clichê, né? Mas quando eu tinha 5 anos eu falava que eu queria ser médica e que eu queria trabalhar com mulher, que grávida. Eu queria trabalhar com mulher grávida. Minha mãe conta essas histórias, é verídico. É verídico. Eu era apaixonada por grávida, não sei como, mas eu vi uma grávida na minha frente, eu queria ir lá com a minha mãozinha, eu lembro até hoje, queria ir com a minha mãozinha lá pegar na barriguinha da grávida. Eu lembro de quando eu era pequenininha que, assim, eu não sabia que era medicina que tinha que fazer pra cuidar da grávida. Aí ela queria ser... Mas você queria trabalhar com mulher grávida. Não, mas grávida. Você falava que queria ser médica de barriga. Era esse o termo que minha mãe médica fala que você falava. Médica de barriga. De mulher, né? De mulher grávida. Então, assim, desde de pequenininha, né? Que você quis isso. Na realidade, depois, quando eu fui crescendo... eu fui, né, me identificando com a medicina. Eu lembro as fases que a gente lembra, né? Quando eu tinha por volta de 11 anos, 12 anos, passava um programa na Globo que chamava Plantão Médico. Eu adorava. Era aquele IA? Com o Carter? Gente, ela vivia. Realmente, você vivia assim. Eu adorava aquilo lá. E assim, assistia sempre. Eu tinha que parar minha vida para assistir. E, lógico, né, quando a gente encanta com aquele mundo, a gente quer ver todos os detalhes e assistia. Eu lembro que passava no canal aberto, que era o Plantão Médico, depois eu ainda consegui ir para um canal fechado que chamava IA, que aí passava muito mais vezes na semana. Com o passar do tempo, lógico que a gente vai gostando, mas aí a gente vai se situando com relação à especialização, mais ou menos, né? Mas assim, pelo menos a gente sabe que tem que fazer obstetrícia e que primeiro tem que passar no vestibular, né? De medicina. E eu fiz o 2º grau, querendo fazer medicina. E aí fiz 1º ano, 2º ano, 3º ano. No 3º ano, prestei vestibular. Essa daqui não estava nem perto de chegar, não. Estava lá ainda no País das Maravilhas, que ela ainda vai contar a história dela, de como que ela chegou até aqui, né? Até a decisão dela. Mas no 3º ano, eu estava prestando vestibular. Aqui em Goiânia ainda era uma época em que não tinha muitas faculdades. Era a Universidade Federal de Goiás. E era o que tinha. E nós éramos muito caseiras, né? A gente não saía assim, ainda não pensava como hoje tem essa facilidade de sair, prestar em outros estados. E a gente ficava muito em casa. Os nossos pais queriam que a gente ficasse aqui, só tinha o FG. Vamos prestando, não passei no 3º ano. Acredito que isso foi um sinal divino, né? Que só depois que eu fui entender o porquê. Não passei, fui para cursinho. Por uma benção de Deus, começou a PUC Goiás, que aí começou também a ter medicina, prestando nos dois agora. Prestei um vestibular no cursinho, não passei. Prestei o 2º, não passei. Aí depois no 3º, alguém apareceu que estava fazendo 3º ano. Mas parece que alguém também não sabia o que queria fazer. Não queria. Minha história é muito diferente da Camila nesse sentido. Eu, quando era pequena, Camila querendo ser médica de grávida e eu queria ser cantora sertaneja. Depois saiu o filme da Múmia e eu queria ser egiptóloga e comecei a estudar história e era sério, assim, eu queria fazer escavação. E depois eu queria engenharia florestal e cada vez eu queria uma coisa diferente. Quando eu cheguei no começo do 3º ano, a Camila estava no cursinho, né? E aí assim, lógico que já passava por um processo que a Camila foi exercendo uma certa influência, né? Porque quando a pessoa já sabe muito o que quer e fala muito sobre isso, assiste muita coisa sobre isso, a gente era muito próxima, né? Então você acaba já sendo influenciada.
Então eu já fui sendo, mas assim, eu sempre quis fugir daquilo que era esperado pra mim, porque era meio esperado de uma certa forma, porque a Camila queria, porque eu sempre fui muito nerd quando eu era pequena, assim, nas escolas, assim, eu era estranha, até mais que a Camila, assim, nerd, assim, até dizer, achei que todo mundo já tinha aquela expectativa, não, você vai fazer medicina. E eu queria fugir do que era esperado, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou sair do planeta, eu quero ser astronauta. Eu já quis ser também, quis ser. Nossa, hein, já pensou? E aí, no final das contas, quando eu cheguei no começo do terceiro ano, meu pai, a gente sentou em família, né, pra gente conversar sobre isso, porque aí tinha chegado a hora realmente de decidir, né, você tem que decidir o que você quer fazer e tudo. E aí eu fui descartando as coisas que eu teria que sair, porque uma coisa que eu já tinha dentro de mim, assim, é que eu não queria me afastar da minha família. Então eu queria, assim, tinha que ser alguma profissão que tivesse compatível, né? Astronauta não dava pra fazer sem sair daqui. Então eu... Nem egiptóloga também, né? Também ia ser complicado. É um pouquinho longe. E aí acabou que eu fui... eliminando as coisas e fui colocando na minha cabeça que, nossa, seria muito bom se a gente realmente tivesse a possibilidade de fazer alguma coisa juntas, se a gente pudesse trabalhar juntas, se a gente pudesse ser igual nos seriados que a gente assistia e ser colega de plantão, sabe? E aquele negócio começou a subir a cabeça, assim, no começo do terceiro ano mesmo, e subiu e foi subindo, e aí passei o terceiro ano inteiro falando: Camila, fechou, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai estudar juntas e nós vamos passar pra medicina, nós vamos ser colegas de profissão. Vou atrás de você. E aí não deu certo, né, no terceiro ano, e olha que tava tudo planejado, porque no dinâmico eu tinha estudado primeiro G, segundo G, terceiro G, eu falava, próximo é o FG, né? É simples a conta. E não deu certo. E hoje em dia a gente pra ver o tanto que essa fase é muito angustiante, né? Nossa. E aí, mas aí a gente não passou e fomos fazer cursinho juntas. Então, pela primeira vez, a gente sempre, a vida inteira, a gente tinha estudado na mesma escola, né? Sempre na mesma escola, mas em séries diferentes. E aí, pela primeira vez na vida, a gente sentou uma do lado da outra, cadeirinha uma do lado da outra, naquela sala com 100 alunos, né? Que cursinho, pra quem já passou por cursinho, né? E tanto, parece cinema, assim, você não tem nem fileira, né? Assim, pra sair pra ir no banheiro, você tem que ir, assim, atravessando o povo. Então, e a gente sentar de uma da outra, e a Camila já tinha todas as manhas do cursinho, e eu tava lá desesperada, pensando assim, meu Deus do céu. Eu não gostei muito disso, não. Eu tinha todas as manhas do cursinho, ou seja, eu já tinha feito o curso do cursinho. Já tava expert do cursinho. E eu tava lá, assim, já pensando, meu Deus do céu, como é que você vai jantando aquela angústia. Eu acho que hoje em dia, quando eu vejo pessoas que vêm falar comigo, assim, que estão fazendo cursinho pra medicina, ou pacientes minhas que falam que estão fazendo cursinho, eu penso, gente, tem muitas fases difíceis, e a gente passa ao longo desses últimos 10 anos, por exemplo, da vida inteira, tem muitas fases angustiantes na vida, mas eu acho que nenhuma delas dá a sensação do cursinho, a sensação de limbo, assim, terrível, aquela sensação assim de, gente, eu não tenho certeza, porque quando você já tá dentro da faculdade, você fala, não, pode ser perrengado tanto que for, mas eu vou passando, vai dar certo e tudo, mas no cursinho você tem que exercitar uma fé gigantesca, né, realmente é uma fase assim que, e o seu auto-julgamento, a sua cobrança, ela é muito forte, ela é, assim, puxada. Eu lembro que, assim, até a gente já tinha uma tendência de estudar demais, de ficar muito em casa, mas assim, uma vez ou outra que você era chamada, e é lógico que isso faz parte do sacrifício que você faz, né, na época que você tá no cursinho, que você quer um curso que é mais concorrido, que você tem que estudar demais, mas na hora que você é chamado pra alguma coisa, assim, que você, não, eu vou sair um pouquinho, né, de casa, você já tá se cobrando tanto, que a primeira coisa que você pensa, que todo mundo tá olhando pra você e tá te julgando, é uma sensação difícil. E na hora que alguém se aproxima de você e faz aquela pergunta, assim, né, maravilhosa, nossa, o que você tá fazendo na vida? Eu tô fazendo cursinho. Oh, tristeza. Ah, tá, e você quer prestar pra quê? Aí você fala assim, eu quero prestar na medicina. Aí a pessoa te olha de cima e embaixo, assim, aí você pensa assim, meu Deus, ela tá me julgando porque eu tô fora de casa e não tô estudando, ou ela tá querendo dizer que eu não vou passar? Por que essa pessoa tá olhando pra mim? É muito... Nossa, é realmente muito, muito difícil. Que fase. E assim, engraçado, né? Porque eu
lógico que para nós duas conseguirmos ficar juntas, né? Eu fiz, obviamente, muito mais tempo de cursinho. E realmente eu posso falar que fase, porque por muito tempo eu fiquei sozinha, né? Depois que eu olho para trás, eu falo, nossa, por muito tempo eu fiquei sozinha, porque hoje em dia eu considero que juntas, né, com alguém, era com a minha irmã. E eu fiz 3 anos de cursinho sozinha. É muito engraçado. Você faz 6 meses e você pensa, são 6 meses, vai dar certo agora, vai acabar. E esses 6 meses, eles se passam quando você presta e não passa. Ai, meu Deus do céu, eu não sei qual que é a maior tristeza. Se é a tristeza de que eu não passei, eu não entrei na faculdade, ou se, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer mais 6 meses de cursinho. É terrível. Então, assim, e ainda mais você passar por isso sozinha. Passar sozinha que eu falo assim, você não tem ninguém. E eu acredito que a maioria das pessoas são assim, porque não é todo mundo que tem uma irmã depois pra fazer um cursinho junto, né? Mas assim, 6 meses. Então, sua vida, ela não é um ano. A sua vida, ela é dividida em 6 meses. E como a Bárbara falou, é um limbo. Porque assim, você não tá indo pra frente, você não tá indo pra trás. Você tá ali. Enquanto você não passa, não presta no vestibular, parece que você não tá... você não pode fazer mais nada. Você não pode sair. Não é que você não pode. É que parece que alguma coisa te trava. É um pecado que você tá cometendo se você sair, se você fizer alguma coisa de diferente do que estar sentada e estudando. Então, assim, não, e as comparações também, que acabam gerando, assim, quantos colegas nossos que a gente conheceu que sabiam demais da conta, que super estudiosos e que às vezes fizeram... Eu conheço pessoas que fizeram 8 anos de cursinho, 10 anos de cursinho. Então, assim, a quantidade de tempo que você faz no cursinho não é diretamente proporcional ao conhecimento que você tem. É uma das pessoas que às vezes travam na hora da prova, né? Então, assim, é uma questão de sorte, de momento, de destino. Você não sabe muito bem definir. Você só sabe que é uma fase de limbo mesmo, de dificuldade, né, assim, de, sabe, não ter certeza nenhuma de que momento que você vai conseguir, se você vai conseguir. Tem até algumas pessoas que desistem nesse meio tempo, ou porque não tem mais condição de fazer cursinho, ou porque pensam em fazer outra coisa, ou porque desistem mesmo, assim. Então é uma fase que você vai vendo, assim, tem gente passando, tem gente desistindo, então, assim, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você tá lá naquela situação, assim, e que hoje em dia eu vejo, assim, as pessoas, porque acaba quando você é médico, tem muita gente que muitas pessoas mais jovens que chegam pra você, né, naturalmente, pra perguntar pra você, não, e aí, como é que é a vida, como é que foi pra você passar, ou então que chegam, tem paciente minha que chega, que tá assim, morrendo de candidíase de repetição, super estressada, assim, tendo gastrite, tendo isso, tendo aquilo. Você fala assim, gente, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não entenderia, sabe? E assim, hoje em dia você super entende. A Camila foi o reflexo disso, né? Assim, você teve depressão na época do cursinho. Foi. E talvez uma fase que te travou também, que fez você demorar mais, foi porque você realmente deu uma afundada. E tem muita gente que passa por isso, que entra em depressão, porque você vai se sentindo menor do que as outras pessoas, porque vai duvidando dessa capacidade de passar, vai pensando que nunca vai conseguir alcançar seu sonho. Então, realmente, para cada pessoa que passa por tudo isso, e eu acho que em outras profissões também não deve ser diferente disso. A gente está contando, lógico, da nossa experiência, mas a gente sabe que outras pessoas passam por isso em cursos diferentes também, ou em profissões diferentes, que às vezes nem precisa prestar para vestibular, mas que estão ali tentando um concurso, uma profissão diferente, e que é muito desgastante emocionalmente, né, para todo mundo. E é bom a gente ter passado por isso, porque hoje eu acho que eu tenho um olhar diferente para essas pessoas que estão nessa fase, porque a gente passou por isso, né? Na realidade, o que você me falou com relação a essa fase aí de cursinho, né, em que a gente fica num limbo, é muito fácil você se deixar levar pela tristeza, pela depressão mesmo. Então, muitos pacientes, igual você fala mesmo, eu também atendo pacientes que estão prestando vestibular, falam que quer. Você tem um olhar de carinho com aquela pessoa, porque realmente você entende. E não pode nem julgar o fato da pessoa estar em depressão, né? Uma tristeza mais profunda. Eu acredito que é mais um olhar e uma palavra de carinho, uma palavra de força que essa pessoa precisa, porque era o que, graças a Deus, a gente tinha em casa, né? Nossos pais nos davam força, falavam, não, vai lá,
Porque por você mesma, você fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo, né? Qual que era a nossa música? Era mesmo, toda vez que a gente ia fazer uma prova de vestibular, a gente ia cantando, né? Será só imaginação? Será que vamos conseguir vencer? Realmente. Então, assim, é uma pergunta, é uma música, é engraçado, mas a gente cantava com realmente uma pergunta no coração, né? De será que a gente vai conseguir? Nossa, Então... e assim, apesar de ter sido uma fase difícil, assim, sofrida, pra mim, como foi a primeira fase que a gente realmente virou coleguinha, né? De sentar do lado, uma na outra. E pra mim foi uma experiência que eu lembro com um certo carinho também. Assim, que eu olho as fotos, assim, primeiro que eu olho as fotos e sinto vergonha alheia, porque, meu Deus do céu, que fase crítica fisicamente. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa. A primeira coisa que minha mãe fez quando eu passei no vestibular foi passar a tesoura no meu cabelo. Pra vocês entenderem. É cabelo gigantesco e o rostinho cheio de espinha, né? Nossa, que fase crítica. Mas assim, era tão bom, a gente chegava no cursinho, assim, sentava uma do lado da outra e contar, e a gente chegava em casa e estudava juntas também, sentava juntas pra estudar e tudo. E assim, pegar a experiência uma da outra. Então, assim, foi a primeira vez que eu realmente tive a experiência de ser sua colega mesmo e de ver que, nossa, ainda bem que eu escolhi isso. E eu acho que reforçou mais ainda em mim que eu, acho que acima do meu sonho de fazer medicina, tava o sonho de eu construir uma vida profissional do seu lado, sabe? Sem me separar de você. Porque mãezinha ama. É muito bom. Foi muito bom o cursinho, apesar do sofrimento. E foi muito bom. Cada etapa, assim, reviver essa história, assim, com esse canal e ter olhado, assim, muita coisa, muito vídeo, assim, faz eu lembrar o tanto que foi muito bom eu passar esses últimos tantos 16 anos com você. É uma história de nós duas, né? Todo mundo pergunta, e aí, são gêmeas? Fizeram faculdade juntas? Como assim? Não, ela é mais velha, viu? Deixando bem claro, ela é mais velha. Não, eu acho que todo mundo acha que você é mais velha. É minha sabedoria. Mas se nós fizemos juntas faculdade, quase gêmeas. Confundem, mas eu sou muito grata que confundam a minha irmã comigo, porque quando me chamam de Bárbara, eu falo, oi! Oi, eu resolvo. Sou eu. Então, esse início da nossa fase de cursinho foi muito boa, né? Não, e a mensagem que a gente tem desse episódio para passar para quem estiver assistindo, principalmente para quem estiver nessa fase de cursinho, é para tentar aproveitar ao máximo a fase. Não é uma fase fácil, não vai ter nenhuma fase tão angustiante, assim, pelo menos eu não cheguei, espero não chegar nessa outra mais angustiante que é essa de cursinho, mas ter muita força mesmo e acreditar, porque não tem, na hora que você olha lá pra cima, assim, que você olha assim, as pessoas que te inspiram, né, os médicos, as pessoas que já estão subespecializadas, aí você se sente assim, parece que tá tão longe de você, você fala assim, não, isso não é pra mim. Mas a verdade é que assim, porque se a gente conseguiu, né, a gente conseguiu. Outra depressão, a dificuldade danada, mas no final das contas é que a gente acreditando e, lógico, se esforçando, não existe mágica também, né, lógico que existe um sacrifício muito grande dessa fase, e a gente sacrificou muita coisa na nossa vida pra conseguir as coisas que a gente conseguiu, então realmente não é simplesmente, da força do pensamento e acreditar e vai dar certo, mas é lógico que acreditar é o primeiro passo. Acreditar em você e ter a firmeza de saber que a gente tem o nosso lugar no mundo, né? Todo mundo é filho do mesmo pai, então eu tenho essa crença em mim. Então tem a nossa hora, tem a hora de cada um, e às vezes os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Então, por mais, hoje em dia a gente reflete muito sobre isso. Ela perrengou um pouco mais, mas assim, o presente em retorno disso foi que a gente teve depois um caminho juntas, né? Apoiando uma outra. Então, assim, hoje em dia, olhar para trás e falar, não, valeu a pena ter passado pelo o que você passou para ter a companhia da Manzinha, né? Valeu a pena. 3 anos, mas valeu a pena. Ai, gente. Então tá, gente, vamos encerrando então por aqui Muito hoje. obrigada. E o nosso próximo vai ser a nossa querida e conquistada fase de passar finalmente no vestibular e entrar para nossa faculdade. Até mais, Beijo. gente.